Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, a primeira grandeza importante dentro da dinâmica impulsiva é o impulso de uma força, né? Então, quando eu pego a palavra impulso, eu posso pensar assim, por exemplo, quando eu arremesso uma bola, né, eu literalmente impulsiono ela. E o que que participa desse impulso? Primeiro, o toque, né? O toque seria a força aplicada. E o que mais? Veja que existe um tempo rápido de interação da força da minha mão com a bola que eu lanço. O exemplo ali na figura, você tem um jogador, lá, ele vai chutar uma bola, então ele vai aplicar uma força nessa bola. Vamos aqui representar, então, olha, ele vai aplicar aqui uma força nessa bola e durante um tempo que eu vou chamar de delta T, que é o intervalo de tempo de interação dessa força, né? É uma coisa rápida, mas tem um tempo de interação. Então, o que é a grandeza e impulso na física? Então, o impulso na física é uma grandeza vetorial que é dado pelo produto da força aplicada pelo tempo de contato ou tempo de duração dessa força, tá certo? Então, isso é impulso. Então, o impulso, como ele é um vetor, não esquece, a direção e o sentido do impulso sempre acompanha a direção da força. Então, se eu estou calculando o impulso dessa força vermelha aqui, olha, o vetor impulso, ó, é um vetor paralelo a ela e o sentido é o mesmo, tá? Impulso é força-tempo. E a unidade dentro do sistema internacional acompanha a fórmula, gente, ó, força em Newton vezes o tempo em segundo. Só um pequeno detalhe. Esse jeito de calcular o impulso, que é força vezes tempo, isso aqui só vale para força constante, como escrevi aqui para você, ó, impulso de uma força constante. Essa fórmula só vale para força constante. Lembre-se que uma força constante, ela não é constante só no valor, você lembra? É constante no que também? Na direção e no sentido, tá certo? Então veja que impulso como sendo força vezes tempo só vale para força constante. Agora tem mais um tipo de força que vale. Galera, é muito comum nessa matéria a gente trabalhar com um conceito de força média, não é? O que é uma força média, né? Ou melhor, o que é valor médio de qualquer coisa, gente? O valor médio de qualquer coisa é como se fosse um valor constante, por exemplo, velocidade média, né? Então, o automóvel faz uma viagem, durante a viagem dele, ele impõe várias velocidades, mas eu posso calcular uma velocidade média que substitui todas elas, não é verdade? E essa velocidade média é uma velocidade constante. Aqui, no caso da força, a gente também tem uma força média. Então, veja, quando você tem um impacto, no caso, o pé batendo na bola é um impacto, um soco é um impacto. E normalmente, como é que são esses impactos, né? Normalmente, essa força de impacto, ela começa alta e por causa do amortecimento, porque eu vou bater em alguma superfície, né? E em função do amortecimento, é comum essa força cair. Então, quer dizer, quando eu vou estudar uma força de impacto, por exemplo, ó, ela começa com um valor alto e reduz até estabilizar. Então, toda força ela tem uma variação, mas você pode tirar um valor médio, não é isso? Como se fosse estabelecer uma média mesmo, ó, tá certo? Então, a força média é uma força constante também. Então, essa fórmula aqui, ela vale para forças constantes ou quando ele pede a força média. Galera, eu não estou falando isso à toa. É muito comum, por exemplo, nessas questões, ele pergunta algo assim, olha, aconteceu a colisão entre duas bolinhas, e ele pergunta assim, calcule a força média de impacto. Aí você vai ver que essa força média de impacto tem a ver com esse impulso da força média, você vai tratá-la como uma força constante, tá? Beleza. Agora, é claro que tem situações em que a força ela tem intensidade variável, né? A maioria das situações a gente tem intensidade variável e nem sempre ele vai substituir a força variável por um valor médio. Nem sempre ele faz isso. Então, acompanha comigo aqui, ó. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? O que que esse gráfico está mostrando para você? Olha, ele está mostrando para mim o tempo está passando, ó, é um gráfico da força pelo tempo. O tempo está passando, eu tenho uma força constante, certo?
Professor de física, quando traça um gráfico e ele tem a oportunidade de calcular a área, ele vai investigar se essa área tem algum significado. Vamos fazer então isso comigo? Ó. Galera, se você calcular essa área, o que vai acontecer, gente? A área não é a área de um retângulo, que é base vezes altura? Você consegue ver que a base desse retângulo é o tempo que vai de 0 até t, isso é chamado de ΔT. Então, a base é ΔT. E quem é a altura do retângulo, gente? É a força, né? Agora, ó, falar ΔT vezes F ou o contrário, você não vai mudar, né? Galera, o que é força vezes ΔT? Força vezes intervalo de tempo? Opa, eu já vi esse filme hoje, estrelando, ó, impulso. Olha que interessante, então. O que você descobriu quando você calculou a área do gráfico força em função do tempo? Você achou o impulso. Então, uma maneira de você calcular o impulso de uma força variável é fazer o quê? É através do gráfico. Então, imagina que ele deu um gráfico bem maluquinho como esse. Galera, não interessa o tipo de gráfico, se é uma reta, ó, se é um gráfico em forma de trapézio, se é um gráfico com curva, não importa o tipo do gráfico, importa que todo gráfico força, em função do tempo, a área vai dar o impulso. Isso é muito importante você saber, tá legal? Então, não esquece disso. É lógico que no vestibular, ele não vai pedir para você calcular essa área, porque essa figura plana a gente não conhece. Ele vai pedir a área de figuras planas conhecidas, como triângulo, quadrado, círculos, né, trapézios, né? Tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Tudo bem, então, moçada? Eu apresentei tão somente para você uma grandeza chamada impulso, que depende da força e do tempo de contato. E aí, quando a força é constante, o impulso é F vezes T, F vezes ΔT. E quando for variável, eu tiro pela área do gráfico força-tempo, tá? Então, beleza? Até aí essa revisãozinha. Agora, a segunda grandeza importante dentro desse estudo do impulso é a chamada grandeza quantidade de movimento, também chamada por alguns autores de momento linear, tá? A palavra que mais aparece é a quantidade de movimento, ó, representando pelo vetor também Q, mas também é conhecida como momento linear, certo? Beleza. E aí, novamente, olha, a mesma figura, né? Um cara que vai chutar uma bola. Meus amigos, qual é a consequência de eu chutar essa bola? Veja, vamos imaginar que inicialmente essa bola estava em repouso. Depois do chute, ela adquire velocidade, não é verdade? Pois é, se ela adquire velocidade, é porque ela foi acelerada em função daquela força, né, professor? Pois é. Existe uma grandeza na física chamada quantidade de movimento, que é representada pela letra Q. E essa quantidade de movimento, anote aí, ó, é a massa vezes a velocidade. Massa vezes velocidade. Isso é quantidade de movimento, tá? Então, é uma grandeza, cara, que ela é muito intuitiva, sabe? Como assim, professora? Muito intuitiva. Sabe por quê? Ó, é assim, ó. O que eu entendo por quantidade de movimento? Olha, a palavra movimento não significa velocidade? Significa, né? Movimento é velocidade. Se um corpo está em movimento é porque ele tem velocidade, tá certo. Agora, o que é quantidade de movimento? A palavra quantidade quer dizer o quê? Pode ser entendida como intensidade do movimento. Então você sabe o seguinte, quanto maior a velocidade de um corpo, você concorda que mais intenso é o movimento? Com certeza. Então um jeito de eu medir a quantidade de movimento é vendo a velocidade? Sim, tranquilo. Só que a quantidade de movimento também depende da massa. E como é que eu posso enxergar isso? Quer dizer, por essa fórmula aqui, ele está dizendo o seguinte para mim, ó. A quantidade de movimento ou a intensidade desse movimento é cada vez maior, quanto maior for a velocidade e maior for a massa. Então, para você entender, faz assim, ó, imagina que vai acontecer uma fatalidade, tá? Eu vou ser atropelado, mas me deram uma opção para ser atropelado. É uma coisa esdrúxula, mas eu vou ter que falar, tá? Olha só, então, eu posso escolher ser atropelado por uma bicicleta de criança, que está andando a 20 km por hora, e eu posso escolher ser atropelado por uma jamanta, toneladas e toneladas, também a 20 km por hora.
Galera, psicologicamente falando, é esse o termo, né? Cara, a Jamanta, mesmo estando a 20 por hora, ela me mete mais medo, né? Dá a impressão, né, pelo fato dela ter muito mais massa, que ela tem muito mais movimento, muito mais intensidade de movimento do que uma bicicleta na mesma velocidade. Então, a massa da bicicleta é pequenininha, a da Jamanta é enorme, né? Então, a Jamanta, ela tem muito mais quantidade de movimento, apesar dela ter a mesma velocidade, porque ela tem mais massa. Por isso que a gente fala que a quantidade de movimento depende dessas duas coisas. Então, essa grandeza, ela foi definida para a gente estudar essa partezinha aí que é a dinâmica impulsiva, tá certo? E a quantidade de movimento é um vetor também, é uma grandeza vetorial, você está vendo aqui, né? Q com vetor. É claro que ela vai seguir a velocidade, né? Se a velocidade é inclinada assim, ó, a quantidade de movimento segue ela. Tranquilo? Então, do mesmo jeito que a força, ó, galera, ó, a força, o impulso, né? Segue a força, a quantidade de movimento segue a velocidade, tá? E ela é definida como massa vezes velocidade. E qual é a unidade desse trem aqui, ó? Fala para mim, unidade da quantidade de movimento. Bom, é só você ver. A quantidade de movimento é Q igual a mv. Então, quem me vê, né? Quem me vê, todos vocês me veem agora, né? Beleza. Então, olha lá, pessoal. A massa é em quilograma, a velocidade é metro por segundo. Essa unidade quilômetro por segundo vai ficar assim. Essa é a unidade oficial, sistema internacional, da quantidade de movimento. Beleza? Até aí? Então, peraí. Até agora, o que eu vi com você? Duas novas grandezas, uma chamada impulso, que tem a ver com impulsionar coisas, que é aplicar força durante um tempo, e a outra chamada quantidade de movimento, tem a ver com a velocidade. Tá. E aí, o que vai acontecer, moçada? E aí vai acontecer agora, isso é muito importante para o teu vestibular, é você saber que existe uma conexão entre as duas. Como assim, professor? Uma conexão? Ó, e essa conexão você percebe na hora que você faz comigo uma análise da unidade. Vem comigo aqui para você ver uma coisa, ó. Galera, a unidade do impulso, dá uma olhada aqui, eu vou deixar aqui embaixo para ti, ó. O impulso, fala para mim, o impulso de uma força não é Newton segundo? É. A quantidade de movimento, qual que é a unidade dela, pessoal? Acabou de ver aqui, ó, quilograma, metro por segundo? Sim. Repare. Galera, Newton. O Newton veio da onde? O Newton vem lá do força, meu amor, não é? Isso. Força dada em Newton, massa é quilograma, aceleração é metro por segundo ao quadrado, certo? Então eu falo o seguinte, o Newton, unidade de força é quilo, metro por segundo ao quadrado, beleza. Vezes segundo. Olha que legal, hein? Presta atenção aqui, ó. Segundo em cima com segundo embaixo, corta. O que sobrou para ti? Sobrou quilograma, metro por segundo. Opa, olha que você viu que coisa legal? A unidade do impulso, que é Newton segundo, é a mesma coisa que quilograma metro por segundo, mas peraí, quilograma metro por segundo é a unidade de quem, professor? Da quantidade de movimento. Você viu uma coisa interessante? A unidade do impulso é a mesma unidade da quantidade de movimento. Ah, então peraí, cara, então deve ter alguma conexão aí. Pois é. E essa conexão, ela é chamada de teorema do impulso. Cara, isso é muito importante numa prova. Então, como é que é esse teorema? Ó, eu vou escrever ele aqui. Se você lembrar, tudo bem. Se não lembrar, eu dou uma ajuda. Ó, eu vou escrever ele aqui, ó. Quem nunca ouviu falar disso aqui, ó? Levanta a mão, ó. O impulso, joga no chat para mim se você nunca ouviu falar isso, ó. O impulso da força resultante é o responsável, é igual à variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Levanta a mão, joga no chat para mim quem nunca ouviu isso aqui. O impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, que é Q final menos Q inicial. Joga para mim no chat lá. Fala assim, não, pode pôr N ou S. Vai, vamos lá. Quem nunca? Alguém não lembra disso? Fala para mim no chat lá, só para eu ter uma noção de como é que tá isso aqui, pessoal. Já vi sim, já vi sim, já vi sim. Quem nunca viu assim? Porque daí, galera, se você lembra,
eu já vou partir para os comentários, tá? Se você nunca viu, eu dou um jeito de você fazer lembrar isso, tá? Legal? Quer ver? São 3 linhas. Você quer ver? Quer que eu passe? Como é que é? Você que manda. A aula é tua, amigão. Vamos lá. Fala para mim. Quer ver de onde vem isso? Ou não precisa? O que que você acha? Pode ser? Então tá, ó. Tá, deixa eu fazer aqui então rapidinho para você, ó. Tá, vamos lá. Já que nem todo mundo falou nem sim nem não, é porque deve estar com dúvida aí e a pessoa não quis se manifestar. Então tá, ó. Legal. Se você já ouviu e lembra, parabéns, tá? Muito bem. Só vou pedir três passagens aqui de paciência para você, para a gente ver isso aqui. Galera, é até bom você ver, porque você vai entender de onde é que surgiu esse negócio aqui. Galera, vê se não tem, vê se faz sentido para você isso, ó. Galera, você não está aplicando uma força na bola? Tô aplicando uma força. Essa força dura um certo tempo de contato, certo? Dura um tempo de contato, beleza. Agora, qual é a resposta? Fala para mim, qual é a resposta a essa força? Fala para mim. Vamos supor que o cara vai bater uma falta e a bola está parada, então a velocidade inicial da bola é 0. Você concorda que depois do chute, ó, a bola, isso aqui, galera, é a bolinha um instante de tempo depois. A bola já sai daqui com o quê? Com uma velocidade. Não é verdade? Então, peraí, não houve variação de velocidade? Houve. Quem fez a velocidade variar? A força. Quem contou isso pra gente foi o Newton, né? O Newton fala assim, olha, galera, se tem uma força resultante, essa força resultante produz o quê? Aceleração. Isso aqui todo mundo ouviu falar. Eu nem vou perguntar no chat quem nunca viu isso aqui, porque todo mundo viu. Então, se você viu força resultante igual a MA, eu quero comunicar para você que essa relação que está aqui do lado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Teorema do impulso é um jeito bonitinho de representar a segunda lei de Newton. É mesmo, professor? É. Olha por quê, galera. Vem cá. Força resultante igual massa. O que é aceleração, pessoal? Delta V, delta T, né? Isso. Aceleração delta V, delta T. Variação da velocidade no tempo? Pois é. Eu vou dar uma cruzadinha aqui para você, ó. O que vai acontecer? Força resultante vezes delta T igual a M delta V. Olha como é bonito isso aqui, pessoal. O que é força resultante vezes tempo? Opa, eu já vi esse filme hoje. Força resultante vezes tempo, sobe comigo, ó, sobe, ó. Força vezes tempo, opa, é impulso, professor. Pois é, força resultante vezes tempo é o impulso. Agora, presta atenção aqui comigo, galera. Ó, olha bem, se você colocou aqui força resultante, porque é ela que gera aceleração, então esse impulso tem que ser o impulso da força resultante. Entendeu? A força que aparece aqui tem que aparecer aqui. Então, por exemplo, se aqui fosse, por exemplo, força de atrito, então seria o quê? Impulso da força de atrito. Tá entendendo? Vamos lá, então. Isso é igual a quem? Galera, o que é ΔV mesmo? Você está cansado de saber que ΔV é V final menos V inicial. Olha que legal, então. Ó. Na hora que você faz M, V final menos V inicial, olha como a física é bonita. Ó. Galera, o que é MV final? O que é menos MV inicial? Fala para mim. Opa, estou tampando aqui a sua tela. Olha lá, galera. O que é MV? Opa, eu já vi esse filme hoje também, professor. Quem me vê, né? Lá, me vê. Quem me vê, isso é a quantidade de movimento final. O que é MV0, pessoal? É a quantidade de movimento inicial. Galera, impulso igual a quê? O que é a quantidade de movimento final menos inicial? Chama variação da quantidade de movimento. Galera, esse é o teorema do impulso. Mas você está percebendo que isso daqui surgiu da onde, pessoal? Daqui, ó. Isso, abrindo, desenvolvendo, cai nisso. É a mesma coisa, galera. Karim, se é a mesma coisa, por que ensina isso, então, se é a mesma coisa? Aí que tá. Aí você vai prestar atenção. Por que você aprende o teorema do impulso? Karim, eu posso fazer por força, meu amor? Claro que pode. Claro que pode, mas sabe qual é o problema? O problema é que quando você usa o teorema do impulso, você vai anotar isso agora. O teorema do impulso, você vai aplicá-lo para qualquer tipo de força, seja ela constante ou não. Repare que quando você usava
força resultante igual a MA era para exercícios tipo bloquinho, plano inclinado, né? Bloquinho empurrando o outro, polia. Lá, as forças eram constantes. O problema é, como é que eu resolvo força quando ela varia, né, professor? Pois é. Então, você resolve pelo teorema do impulso. Então, o teorema do impulso, ele é a mesma coisa que a segunda lei de Newton? É. Só que eu consigo resolver mais coisas com ele. Eu consigo resolver problemas com forças variáveis. Então, você vai anotar o seguinte para mim, tá? Esse tema isolado é daqui a pouco, tá? Você vai anotar o seguinte. Quando é que eu uso o teorema do impulso? Qual que é a recomendação? Anota aí, então, ó. Você usa para quando? Usa para calcular o quê? Forças de intensidade variável. Essa é a dica forte. Entendeu? E agora eu vou dar uma dica mais forte ainda. Em problemas que ele pede assim, acontece uma explosão, ó, bum, acontece uma colisão, pimba. Colisão, explosão, desintegrações atômicas, se ele pedir forças ligadas às explosões, desintegrações, etc., é prato cheio para você usar o teorema do impulso. Tá bom? Então, quando pedir para você calcular a força ligada à explosão, colisão, desintegrações nucleares, você usa isso, tá? Então, deixa eu mostrar para você onde nós usamos esse teorema, tá? Vamos lá, vamos pegar agora os exercícios. Antes de eu começar, ver se está tudo bem para vocês aí, esse apanhado geral. Tudo bem? Eu procurei fazer uma teoria robusta mesmo, tá? É quase uma aula isso aí, tá? É quase o tempo de uma aula que a gente gasta, tá? Eu reduzi um pouquinho, mas reduzi de uma forma bem, pegando as coisas principais mesmo, tá? Beleza, galera? Vamos ver então como é que usa isso. Algum questionamento de vocês aí? Deixa eu ver aqui. Então tá bom. Vamos lá. Então vamos pegar os exercícios aqui da aula. Quer ver? Ó, essa questão é muito famosa, tá? Talvez vocês aí que estejam se preparando para o vestibular de medicina já tenham até visto essa questão antes, tá? Só para eu saber aqui, alguém já fez essa questão antes? Já viu pelo menos essa questão? É muito famosa. Se não viu, não tem problema. Alguém já viu isso aqui? Essa questão do gol da Alemanha? Não que me lembre. Beleza, Letícia? Não também. Júlia? Legal. Vamos fazer então. É bom que seja inédito então para vocês. Maravilha. Ó, o gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa de 2014 foi feito por, sei lá, acho que é Goltz, o nome dele, não sei, deve ser isso. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Beleza. Então vai começar agora o problema. Ó. Considere que imediatamente antes de tocar o peito do jogador, a bola tinha velocidade de módulo V1 igual a 8, galera. Vou marcar aqui, ó. Marca aqui para mim, ó, V1 igual a 8. No desenho tá aqui, deve estar pequenininho na sua tela, mas o V1, cara, é isso aqui, ó, a bola chegando no peito dele, tá? Ó, aqui, ó, velocidade V1 igual a 8, tá? Então a bola vai impactar o peito dele com 8. E você viu que tem um símbolo de 90 graus aqui, ó? É porque ela bate perpendicularmente aqui, ó, puf, perpendicularmente no peito dele. Legal. E que imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade, ó, manteve-se perpendicular de novo, ó. Ó, a bola sai perpendicularmente, então bate e volta, entendeu? Perpendicularmente. Só que bem menor a velocidade, né, Karim? É por causa do amortecimento, né, galera? O peito dele não é uma parede, né, galera? Né, aqueles goleiros bons que rebate a bola, né, no pé do cara, né? Que nem uma estaca, né? Então tá aqui, ó, 0,6, ela volta amortecida, né? Beleza. Legal. Admita que nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador. Olha lá em tempo que a bola fica em contato. Professor, tem a ver com aquele delta T do impulso? Com certeza. Com certeza. O que mais, moçada? E nesse intervalo de tempo, olha aí, hein? Grifa, ó, a intensidade da força resultante, aqui, ó, FR, para quem tá sem o exercício aí, ó, aqui é FR, tá pequenininho aí na sua tela, né, ó? FR, ó, gráfico da força resultante em newtons, tá bom? Em função do tempo, galera. Em função do tempo.
Tá certo, professor. Considerando, e aqui tem um detalhe, né? Quando a bola bate, ela tem força zero, depois aumenta e depois diminui, voltando a ser zero. E aqui dá para entender que essa força, ela atinge aqui um valor máximo, que ele coloca Fmax. Ele não dá esse valor, né? Beleza. Considerando que a massa da bola é 0,4, é correto afirmar que nessa jogada, o módulo da força resultante máxima, ele quer justamente, pessoal, o valor dessa força aqui, ó, da máxima, que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por força máxima, é em newtons igual a quanto, tá, gente? Excelente problema, tá? Excelente problema. Ó, galera, vem cá então. Tudo bem que você tá imerso numa aula de impulso, então você tem toda a tendência de usar o que eu falei. Agora, lá no vestibular, você não vai ter essa dica. Eu não vou estar lá do seu lado e falar assim, olha, eu acho melhor você usar aí o teorema do impulso, entendeu? Eu não vou estar do seu lado. Mas o que faz você pensar que eu vou usar o teorema do impulso? Fala para mim, ó, a força não impactou com o peito dele? Então você tem uma força de impacto aí. Galera, é uma colisão. A bola batendo no peito dele é uma colisão. Galera, todo exercício de força ligado à colisão, você vai fazer o quê? Você vai usar teorema do impulso. Vamos combinar agora isso aí, tá? Força ligada à colisão, teorema do impulso. Então tá. Então o que diz o teorema do impulso? Ó, vou colocar de novo aqui. Eu sei que ainda você não guardou, mas você vai guardar agora. Ó. O impulso de quem? É o impulso de qualquer força? Não, galera. É o impulso da força resultante. Tem que ser resultante, Karen? Tem. É o impulso da força resultante. Isso é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Essa é a forma sucinta, né, de escrever o teorema. Legal? Até aí, legal. Então tá. Vamos lá, vamos em frente. O que é a variação da quantidade de movimento? Coloca aqui, ó, é a quantidade de movimento final, depois que a bola bate no peito, menos quem? A quantidade de movimento inicial antes de bater no peito. Beleza. Tá, vamos lá. Aí, galera, estamos com um problema agora, né? Como é que eu calculo impulso? Ó, meus amigos, vamos lembrar da aula, não custa nada. Traz a tela anterior aqui, não tem problema não, ó. Galera, tem dois jeitos de calcular impulso. Se a força for constante, impulso é força-tempo. Ó. Inegavelmente, física é tudo, né? Lá, inegavelmente, física é tudo. Tá, beleza. Isso só pode usar quando a força é constante. E se a força for variável? Opa, ó. Se a força é variável, e se ele me dá um gráfico, eu vou lembrar que a área é o impulso. Galera, você percebeu que ele deu uma área para você ali, ó, no gráfico? Ele deu, né, professor? Ó. Ah, professor, então como ele me deu o gráfico da força, ela está variando, é aqui que eu vou amarrar meu burro, né, moçada? Porque, ó, se ele está dando o gráfico da força, eu sei que a área é o quê? Fala para mim. Galera, isso aqui não é força resultante? Então, a área vai dar o quê, galera? Vai dar numericamente igual ao impulso de quem? Da força resultante. Ah, professor, então entendi. Esse impulso aqui, então, é igual à área do gráfico. Exatamente. Força variável, né, Karen? Não pode fazer força, não pode. Não, tem que ser pela área, né? Então vai. Que área é essa, pessoal? Vamos lá? Base. A base é 0,2, então área do triângulo, né? Ó, área de triângulo é base vezes altura. Vou por aqui, ó, BH sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2, metade de BH. Então, como é que fica, pessoal? Vamos lá. Base 0,2, 0,2. Altura. Ó, a altura do triângulo aqui casa com a força máxima, entendeu? Ah, professor, é isso aí. Dividido por 2. E aí você viu que aquela força máxima que você estava preocupado, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Ela acaba entrando como elemento de área, como altura, né? Você viu? Vi, professor. Então, beleza. Isso é igual a quem? Vamos lá, hein? Quantidade de movimento final, massa. Quem me vê, ó, quem me vê, todos vocês me veem aqui, né? Então, quem me vê, professor? Isso. Massa vezes velocidade final. Menos quem me vê o quê? Vê velocidade inicial, né, professor? Isso. Né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, como é que é final? Velocidade final. Menos QI,
Quantidade de movimento inicial, massa, velocidade inicial. Tá bom? Tô entendendo, professor. Beleza. Então, agora, é aí que a galera erra. É mesmo, professor? É aqui que a galera erra. Por quê? Ó, o cara vai fazer assim, ó. Vê se você pensou assim, professor, tá fácil, ó. Ele deu a massa, carinho, ó, 0,4. Ó, carinho. Ó, galera, não copia depois dessa linha, porque está errado o que eu vou fazer agora, tá? Vou mostrar o erro de vocês. Quer dizer, vocês não vão errar isso, mas o seu concorrente, ó, a massa é 0,4. Ele vai colocar aqui. O V final, ele vai no desenho. Carinho, o V final o V final tá aqui, carinho, ó. Depois do choque, a bola volta com 0,6. Então, vou colocar 0,6 aqui. Não copia porque tá errado. Menos. Massa inicial, 0,4. Velocidade inicial, carinho, 8. 8. Galera, parece tão lógico, parece tão certo. Por que tá errado isso? Se alguém quer dizer para mim no chat, o porquê que você acha que tá errado isso? Ó, eu vou deixar o desenho, talvez te ajude a pensar por que tá errado. Ó, olha o desenho. A velocidade, uma é 0,6, só que repare, o sentido dela é voltando, né, Karim? Para cima então, isso. A outra velocidade, 8, é atingindo o peito dele. Então, olha o sentido dessa velocidade. Para baixo. Eu acho que eu já entreguei o jogo sem. Galera, eu tenho a velocidade de antes está chegando no peito dele, é para baixo. E depois é para cima. Isso quer dizer alguma coisa para você, gente? Quando você tem uma velocidade descendo e outra subindo? Não são opostas? São, né? Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, lembra quando você fazia cinemática? Se um carro está a 10 km por hora para a direita, é positivo, a gente falava, né? Agora, se o carro está indo para a esquerda a 10 km por hora, a gente falava que a velocidade era negativa, lembra disso? Então, há de se respeitar aqui o sentido das velocidades, não é o mesmo, galera. O V1 é 8 para baixo, o 0,6 é para cima. Então, aqui, ó, uma delas vai ter que entrar positiva e a outra negativa. Mas não já entrou aqui com esse sinal de menos? Não. Esse menos é da fórmula, entendeu? É da variação. O VI e o VF, um vai ter que ser oposto ao outro. Então, como é que faz isso, Karim? Aí você vem aqui, tá? Vocês estão entendendo, moçada? Tudo bem? Ó, então você vem aqui comigo e faz o seguinte. Aqui, você escolhe, tá? Você pode escolher. Mas eu posso dar uma dica para você? Tá, então eu vou dar uma dica para você. Segue a minha dica, então. Ó, então eu sei que uma velocidade vai ser positiva e outra negativa, tá? Então faz o seguinte. A força do peito na bola, né? A força do peito dele na bola não é para cima, galera? É, né? Porque a bola bate no peito, o peito bate na bola. Então aqui, galera, ó, eu vou representar esse vetor azul, que é a força, entendeu? É a força de impacto, a força de força de impacto do peito dele na bola. Então, escuta uma coisa. A gente vai seguir, na hora de fazer mais ou menos, a gente segue o sentido da força. A força do peito dele na bola não é para cima, então é positivo. Então, para cima, positivo. Então, cuidado. Essa velocidade, ela não está para baixo, então ela vai entrar como negativa. E essa velocidade V2, ela não está para cima porque ela acompanha o sentido da força. Então, a gente usa a força como referência. Vamos combinar isso? Então, se você usar a força como referência, ela é para cima. Então, essa velocidade V2, como ela está para cima também, ela vai entrar positiva. Então, nos cálculos, olhe para mim. A força a gente está assumindo que é positiva. Quem mais está no sentido da força? O V2. Então, esse V2 aqui, galera, ele vai entrar positivo. Então, você faz assim, ó. O V2 é o V final, entendeu? O V final eu vou colocar aqui mais para você lembrar que ele é positivo. E o V inicial, olha lá, antes de bater no peito dele, como é que ela estava essa bola? Para baixo. Para baixo é negativo. Então você vai colocar menos 8. Tá entendido? Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, você vai colocar menos 8, ó. Porque uma tá para cima, outra tá para baixo. Isso faz toda a diferença, né, ó? Olha só. 0,2 dividido por 2 fica 0,1. 0,6 vezes 0,4, pessoal, dá 0,24, tá? Cuidado agora, menos com menos é mais. Menos vezes menos mais. 8 vezes 0,4 dá 3,2.
ou 3,20 se você preferir. 3,20 com 0,24 dá 3,44. Isso é igual a 0,1 força máxima. Então, quanto que vai dar, pessoal, essa força máxima? 3,44 dividido por 0,1 dá 34,4. Essa é a força máxima de impacto do peito dele contra a bola. 34,4 newtons. Tá? Pronto. Aí, ó, alternativa correta, galera, ó, letra B de bola. Tá certo?